Olá! De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, uma em cada 3 pessoas com mais de 65 anos sofre uma queda por ano. Entre os brasileiros acima de 80 anos, esse número aumenta para 40%. Esses dados se referem aos acidentes domésticos que atingem principalmente os idosos. Em entrevista à TV UFOP, o soldado Pedro, que é da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, explicou por que esse grupo é o mais afetado. Confira. Os idosos ele tem uma questão de fragilidade a mais, tem um reflexo um pouco retardado, né? Então, a gente tem que sempre tomar o cuidado com algumas coisas que seriam as escadas para ele não cair, banheiro. Então, provavelmente as quedas são a maior causa que a gente vai atender hoje de acidentes domésticos. A segunda maior causa provavelmente vai estar relacionada a queimaduras na cozinha, que talvez um ou outro idoso vá acontecer, e os engasgos por alimentação também. O idoso, quando ele está no banheiro, talvez ele não tenha uma supervisão tão grande quanto quando ele está em outros cômodos da casa. Também é um piso molhado, então isso já é um agravante a mais. Ele pode querer fazer um movimento um pouco mais brusco, isso pode gerar uma queda de pressão, então abaixar para pegar um sabonete, ou então abaixar para se esfregar um pouco mais. Tudo isso pode vir a levar à queda de pressão, assim como a pessoa quando ela está deitada e vai levantar, às vezes um movimento brusco de um idoso pode fazer uma queda de pressão que vai levar a uma queda também. O soldado do Corpo de Bombeiros também deu dicas de como evitar esses acidentes e adaptar o ambiente doméstico para proporcionar mais segurança para os idosos. Acompanhe. Bom, a gente sempre, quando a gente está tratando com idosos, não só idosos, mas para deixar a casa mais segura, né? A gente sempre recomenda utilizar os corrimãos. O corrimão no banheiro ele é muito seguro para idosos. É um ambiente um pouco mais relaxado, mas é um ambiente molhado, que o idoso vai fazer algum esforço, então ele pode sofrer alguma queda. Nas escadas também é muito importante ter os corrimãos, porque uma queda na escada ele pode ser um pouquinho mais agravante do que uma queda simplesmente à própria altura. Também a gente recomenda que os tapetes eles sejam muito bem presos, e se eles não forem presos, que eles sejam retirados, porque o idoso pode acabar tropeçando e vir a ter uma queda. Assim como os idosos, as crianças também são vítimas de acidentes domésticos que poderiam ser evitados. Para se ter uma ideia, entre 2020 e 2021, 1.616 crianças de 0 a 14 anos de idade morreram aqui no Brasil em decorrência de um acidente deste tipo. O dado é do DataSUS. O soldado pontuou quais são os acidentes mais comuns entre os pequenos. Produtos químicos provavelmente é um deles, então vamos deixar ele sempre alto para que as crianças não tenham acesso e possam ingerir. A criança também sofre bastante queda de própria altura, porém é uma queda um pouco mais leve. Afogamentos vão entrar dentro desses acontecimentos, e o engasgo. O engasgo também é um dos mais comuns entre os pequenos. O Pedro também deu dicas de como tornar a casa mais segura para as crianças. Quando a gente tem uma criança em casa, a gente tem que preparar a casa inteira para que essa criança tenha um lar seguro. Então, assim, são várias as medidas que a gente tem que tomar quando tem uma criança dentro de casa. Então, os armários eles sempre ficar muito bem fechados, porque a criança não tem acesso. Os móveis, a gente sempre recomenda que os móveis sejam não próximos às janelas, para que evite que elas subam e possa ocorrer algum tipo de queda. Os próprios produtos químicos sempre em lugares muito altos. E manter também as tomadas sempre bem fechadas. As tomadas elas têm um adaptador correto para que as crianças não coloquem os dedos. Uma coisa muito importante também que muitas pessoas não levam em consideração são os vasos. Ou a porta do banheiro sempre muito bem fechada, ou então usar uma trava de banheiro para que ela não possa abrir, já que uma criança pequena pode se afogar até mesmo no vaso. Além das crianças e dos idosos, todo mundo está sujeito a sofrer um acidente doméstico. Por isso, o soldado deu dicas gerais para que possamos ter mais segurança nesse ambiente no dia a dia. Os eletrodomésticos, a gente tem que ter sempre o cuidado de, quando for manusear, prestar atenção se a gente vai estar molhado ou seco. No caso de estar seco, a gente tem que sempre prestar atenção se ele está bem encaixado na tomada, se não tem nenhum fio desencapado, se o produto não está apresentando um cheiro de queimado, que pode vir a chegar a um choque elétrico. Se a gente estiver manuseando alguma coisa e a gente estiver molhado, por exemplo, uma máquina de lavar, a gente sempre recomenda que esse material seja desligado da tomada, para depois que
seja retirado a roupa de dentro da máquina de lavar para evitar qualquer tipo de choque elétrico. Em relação aos produtos químicos, a gente gosta sempre de alertar que eles têm que ficar em locais altos, muito bem armazenados, fechados, que os frascos, depois que usados, sejam descartados de forma adequada, nunca reutilizá-los para usar em outros produtos que também sejam da mesma linha, ou então até mesmo para ser usado como armazenamento de algum alimento, de forma alguma. A gente sempre vai manter esse descarte de forma mais ideal possível. E o armazenamento dele é ideal que seja feito sempre em prateleiras altas. A prevenção é o melhor caminho para evitar esses tipos de acidente. Por isso, o Ministério dos Direitos Humanos disponibiliza a cartilha Prevenção aos Acidentes Domésticos e Guia Rápido de Primeiros Socorros, que você pode acessar no site do Governo Federal. E olha só, gente, caso você ou alguém do seu núcleo familiar seja vítima de algum acidente dessa natureza, mantenha calma e ligue para o 193, que é o número do Corpo de Bombeiros. Continue acompanhando a programação da TV UFOP, no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.